Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora em todas as plataformas do Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, sempre na hora do almoço, com um convidado sempre especial. Curta e compartilhe, o nosso Almoço e Notícia está no ar no dia de hoje. E preste atenção no recadinho dos postos Via Bela. E na sequência, o nosso convidado deste dia. Vem cá, é verdade que a nova Shell V-Power limpa o motor? Verdade verdadeira, limpa até 100% dos resíduos. De qualquer veículo? De toda a variedade, qualquer um. V8. Vixe, vai que vai de V-Power. E no valente? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai sentir no volante. Vai e volta 20 vezes. E carro velho? Ganha vida. Nova Shell V-Power. Limpa, protege e valoriza. A melhor versão do seu carro. Vamos seguindo com o nosso Almoço e Notícia desta sexta-feira. Gente, hoje o doutor Hélio, médico aqui de Nova Trento, você sabe que na segunda-feira, aqui no almoço, ele conversou com uma médica em Florianópolis sobre o câncer infantil. Hoje ele fala sobre transplante. Você sabe que teve muito assunto relacionado ao transplante de coração do Faustão, né? E aproveitando esse gancho aí, o doutor Hélio esteve em Florianópolis e conversou com um especialista em transplante. E ele traz essa matéria agora no nosso programa. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Nesse mês, nós temos a campanha do Setembro Verde, cujo tema é a doação de órgãos. E no dia 27 desse mês também temos o Dia Nacional do Doador de Órgãos. A doação de órgãos é um tema complexo, envolve muitas técnicas, e hoje no Brasil nós temos cerca de 66 mil pessoas na lista de espera por um órgão. Para falar sobre esse assunto de extrema importância, né, explicar como funciona, quais são, quem pode, quem não pode doar, os critérios usados nas doações, nos transplantes, eu estou aqui em Florianópolis, na Secretaria de Saúde, e eu vou conversar com o Dr. Joel de Andrade, que é o coordenador estadual de transplantes aqui do nosso estado. Bom dia, Dr. Joel. Bom dia, Dr. Hélio. Bom dia a todos os espectadores. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, né? Com certeza vai ser muito esclarecedora. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Gostaria que o senhor traçasse um paralelo duplo da situação do Brasil em termos de doação de órgãos e transplantes. O Brasil em relação ao mundo e Santa Catarina em relação ao Brasil, de forma sucinta. O Sistema Nacional de Transplantes ele tem alguns dados que são bastante animadores. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, ou seja, de todos os transplantes que são feitos, quase 95% é feito dentro do sistema público, e ainda que o Brasil não tenha uma performance em doação de órgãos que seja dentre as melhores do mundo, se situa entre o 20º e o 30º colocado nesse ranking, os transplantes são feitos quase que exclusivamente dentro do ambiente público. Por isso, esse título honroso de maior sistema público de transplantes do mundo. Santa Catarina, por sua vez, atua também dentro desse sistema público. Todos os transplantes de órgãos de Santa Catarina são feitos dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde, todos os transplantes de órgãos, mas Santa Catarina tem um sistema de procura de doadores que se destaca no país. Nos últimos 18 anos, por 14, nós tivemos a melhor taxa de doação de órgãos para transplantes no país, e nos outros 4 fomos o segundo melhor, ou seja, uma liderança incontestável. Os dados de Santa Catarina a partir de 2017
são de mais de 40 doadores por milhão de população, enquanto o Brasil teve o ano passado 16,5 doadores por milhão de população, o que coloca a Santa Catarina entre os melhores resultados, entre as regiões com melhores resultados em doação de órgãos para transplante no mundo, e obviamente como o transplante é filho das doações, do mesmo modo nós temos um sistema de doação, um sistema de transplantes bastante robusto. No caso, essa liderança, né, essa vice-liderança durante alguns anos e desde então a liderança de Santa Catarina nesse quesito, o senhor atribui a quais fatores assim principais? É um conjunto de medidas, todas elas têm base no mesmo fundamento. Nós temos no mundo a Espanha, que nos últimos 30 anos tem uma liderança isolada em sistemas de transplantes. As melhores taxas de doação e de transplantes. Em 2008, nós fomos à Espanha, aprendemos algo sobre o sistema de transplante espanhol, trouxemos recomendações para aplicar em Santa Catarina, 7 recomendações distintas relacionadas à educação de profissionais de saúde, remuneração, as diversas etapas do processo, qual seja a identificação de potencial doador, a sua manutenção clínica, o diagnóstico de morte encefálica, e colocando tudo isso junto, nós construímos um sistema que é muito parecido com o da Espanha. Em 2021, que era um ano pandêmico, nós tivemos um resultado em doação de órgãos que foi ligeiramente superior ao sistema espanhol. Então, basicamente, nós temos o nosso resultado devido à adaptação do modelo espanhol de coordenação de transplantes, que em última análise consiste que cada hospital doador tenha dentro dele médicos e enfermeiros dedicados a fazer girar a roda do processo de doação de transplantes. Novamente, identificação, manutenção do potencial doador, diagnóstico de morte cefálica e uma das mais complexas e difíceis etapas de todo esse sistema, que é a entrevista familiar. A permissão familiar, né? Exatamente. Com certeza. Uma coisa, no caso, assim, você, digamos, você tem, muito se fala na mídia, né, usam dois termos principais, a fila de transplantes, a lista de transplantes, sendo que o termo mais correto seria lista. Por que o correto seria lista? Basicamente, são formas distintas de tratar um mesmo tema. O que importa dizer é que todas as pessoas que são detectadas com algum problema que requer tratamento através de transplante, elas ingressam os seus dados, depois de feitos todos os exames, dentro de um sistema informatizado que organiza a distribuição dos órgãos. Do mesmo modo, cada doador, à medida que aparece, ele tem seus dados colocados nesse sistema, e aí o sistema, quando demandado, faz uma busca das combinações entre doadores e receptores. Talvez seja mais adequado falar lista do que fila, porque fila dá a impressão de que é um atrás do outro. Exatamente. E muitas vezes não é. Por exemplo, na lista de transplantes renais, quando falece alguém, você identifica o HLA daquela pessoa, e são os dados de HLA do doador que fazem com que sejam selecionados os 2 receptores mais compatíveis com eles. Então, a fila é a fila de córnea, porque está um atrás do outro, e é preciso que 15 pessoas transplantem se eu sou o 16º e você transplantado. Ainda assim, na própria fila de córnea, existem urgências, existem transplantes que são feitos, retransplantes ou transplantes que são feitos em caráter de urgência, que podem fazer com que 16 tenham transplantado e ainda não tenha chego a minha vez. As demais listas se organizam cada uma com as suas características. Por exemplo, no fígado, o que vale é a gravidade do doente. Então, quanto mais grave é o paciente, mais pontos ele tem e mais rápido ele é transplantado. Pulmão e coração, tempo de lista, com tipo sanguíneo ABO, e além disso a dimensão do paciente, o peso e a altura, que dão a noção
do que o órgão do receptor pode fazer pelo doador. Um paciente de 30 quilos não pode ser doador de coração para um receptor de 60 quilos. E um paciente de 2 metros não pode ser doador de pulmão para um indivíduo de 1,5 metro. Então, são dimensões que acabam acertando a questão da compatibilidade. E muita gente acha que, às vezes, um transplante é simplesmente você tira um órgão de uma pessoa, é compatível e coloca em outro. E, na verdade, existem muitas variáveis, né? Como, por exemplo, o peso, o tamanho. Esse é um dos motivos que, por exemplo, uma criança que necessita de um transplante é bem mais complexo, porque um adulto pode ter um órgão perfeito, ter a compatibilidade, mas o órgão não vai, digamos, servir, né, caber, né, naquele corpo infantil, né? Exatamente. Pela dimensão, pelo peso, isso acontece com alguma frequência. E justamente isso faz com que crianças que precisem de transplantes, pois tenham dificuldades em encontrar doadores compatíveis. Porque crianças pequenas, por exemplo, só podem receber órgãos de crianças pequenas. Sim. Então, isso leva a uma dificuldade muito grande. No ano passado, nós tivemos quase 330 doadores em Santa Catarina e menos de 10% deles foram de 18 anos para baixo. Uhum. E muitas vezes, quando a gente fala de criança pequena, a gente está falando de crianças de 5 anos para baixo, que torna a compatibilidade ainda muito mais complicada. Assim, quanto mais nova a criança, mais complicado para achar alguém que se encaixe naquele perfil, né? Exato, até porque muitos dos doadores adultos, eles falecem ou de trauma ou de doença cerebrovascular, né, que é o AVC hemorrágico e isquêmico, que não ocorrem na população pediátrica. Só para esclarecer, né, quando o senhor falou compatibilidade HLA, né? Na verdade, é a compatibilidade tanto sanguínea como de outros fatores, que quanto mais próxima essa compatibilidade, menor a chance de rejeição do órgão do doador para o receptor, né? Isso, te agradeço a tradução, é bem isso. Compatibilidade HLA é compatibilidade genética, são partes da célula que são identificadas e que dão a característica genética, e é justamente isso que faz com que nós possamos buscar os receptores de rim mais adequados. Existe uma ideia, né, errônea, né, que geralmente, quando se fala em doação de órgãos, transplante de órgãos, se pensa no doador falecido. Então, existe uma ideia que todo mundo, ou quase todo mundo que por algum motivo veio a falecer é um doador em potencial. E não é tão matemático assim, né? Porque a pessoa pode falecer, pode ter órgãos saudáveis, mas pode ter fatores nessa pessoa que seriam fatores que o excluem como um doador. E às vezes também existe um receptor ideal dessa pessoa, só que o receptor não reúne, às vezes, condições para aguentar a cirurgia, o transplante, assim, né? Então, tem que haver digamos assim, um acerto, uma compatibilidade dos dois lados, nas duas pontas, né? Já que falamos isso, quais seriam quais os órgãos que uma pessoa pode doar? Primeira pergunta, quais os órgãos que uma pessoa poderia doar e quais os, digamos, fatores de exclusão de um doador falecido que o impeçam de ser um doador de fato? Estamos hoje aqui no nosso Almoço e Notícia com o Dr. Hélio destacando transplante. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência.
cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 km. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com o nosso Almoço e Notícia, hoje com a participação especial do Dr. Hélio, que está em Florianópolis e traz uma entrevista muito legal com um profissional na área de transplante. E a gente continua com esse assunto aqui no nosso Almoço e Notícia. Vamos à matéria. A primeira questão, acho que tem que ser levada em conta, é que a maior parte das pessoas falece com o coração parado. Ou seja, o coração, por alguma razão, para de bater, e esses indivíduos, isso tecnicamente é chamado de assistolia. Sim. Esses indivíduos no Brasil, eles não podem ser doadores. Vários outros países do mundo, eles podem ser doadores, mas exigem determinados procedimentos que nós não temos aprovados no Brasil. No Brasil, todo e qualquer doador, ele vai advir do diagnóstico de morte cefálica. Então tem que ser alguém que sofreu uma injúria no sistema nervoso central, grave o suficiente para causar a morte, que nessa evolução tenha sido identificado, e aí, com o diagnóstico de morte cefálica, ele tem a entrevista familiar e depois a remoção dos órgãos. Esses indivíduos que morrem nas condições de morte cefálica, se eles tiverem, por exemplo, câncer hematológico, leucemia, linfoma, se eles tiverem doença neoplásica, câncer ativo das vísceras, né? Seja intestinal, seja hepático, qualquer câncer em atividade, quer dizer, o sujeito pode ser considerado para doação se ele teve câncer, tratou e está curado. Mas se ele não está curado, pois isso contraindica. Além disso, o HIV, o HTLV, né, doenças por fungo invasivas, tuberculose ativa, todas essas condições, elas excluem o doador. Mas isso é analisado no caso a caso das situações que são notificadas à Central de Transplantes. Nós temos mais ou menos 700 mortes encefálicas notificadas a cada ano em Santa Catarina e convertemos por volta de metade delas em doadores, obviamente depois de descartar tudo aquilo que contraindica a doação. Sim, tem que fazer uma triagem... Um screening, exatamente. Uma triagem extremamente criteriosa para não causar danos ao potencial receptor. Exatamente, perfeito. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu tive um câncer em 2019, fiz o tratamento, depois tive uma recidiva, fiz o tratamento, né? E estou em acompanhamento aqueles 5 anos. Então, por exemplo, eu não seria um doador ideal, mas eu posso ser um doador, digamos, secundário, assim, né? Exatamente. Vai ser analisada a tua situação. Na verdade, depois de 5 anos, não teria maiores problemas em aceitar. No período de evolução, antes de estar considerado curada a doença por tempo de espera ou por tempo de evolução, aí tudo depende. Por exemplo, você falece nessas condições, queremos que não, mas, pois é, e tem alguém na espera na lista de espera de coração, numa situação que transplanta ou morre. O órgão é oferecido e as equipes têm que decidir se o risco compensa o benefício ou não. Então, são nessas condições que se dá. Quer dizer, normalmente para alguém que está um pouco mais grave e que talvez o benefício compense o risco. Resumindo, olha, não é o coração ideal, mas é o que temos. Exatamente, mais ou menos isso. Exatamente. No caso, existem muitas pessoas, né, que congelam, às vezes, o cordão umbilical dos seus filhos, ou às vezes retiram um pedaço da sua medula óssea
e congelam, porque se daqui a 10, 20, 30 anos tiverem um linfoma ou uma leucemia que requeira um tratamento que envolva o transplante de medula óssea, já tem uma medula pronta. Uma dúvida assim, no caso, isso é possível, claro, porque é o seguinte, se a pessoa teve uma leucemia ou linfoma, que é um problema hematológico, mesmo que ela tenha retirado essa medula há 10, 20 anos atrás, como geralmente esses cânceres têm a ver com mutações, não há um risco da pessoa fazer um transplante, né, de medula autólogo, né, se chama, e essa medula apresentar essa mutação após alguns anos? Eu não saberia te dizer isso, não domino esse assunto tecnicamente. O que eu posso te afirmar é que congelar a medula óssea dos filhos ou o próprio células de medula óssea para transplante no futuro não é uma estratégia que é avaliada como uma estratégia efetiva desde o ponto de vista de saúde pública. Eu sei disso porque acompanhei essa polêmica em mais de um país, e parece que a medida mais correta é que nós tenhamos um número grande de pessoas cadastradas nos bancos de medula óssea, quer dizer, basicamente você tipifica o teu biotipo e fornece para o banco de medula óssea, se cadastra como doador de medula óssea, doador vivo, né, de medula óssea, e com isso um número grande de pessoas vão estar beneficiadas e garantidas, inclusive você mesmo. Parece, e aí estou falando a título assim de cultura geral, parece que o número de transplantes feitos com bancos, com cordões congelados, que realmente deram certos, ele não é animador em relação aos bancos de medula óssea. É a informação que eu tenho para te dar. Certo. No caso, só lembrando aqui, a lista é uma lista única, nacional. Isso. Né? Então, ou seja, às vezes uma pessoa precisa de um fígado em Goiás, vai conseguir o órgão no Rio Grande do Sul. Né? E, resumidamente, assim, ou seja, onde surge um órgão compatível, vai haver isso. Só que para isso você tem, obviamente, por isso que é complexo, você tem que ter toda uma logística, porque a partir do momento que você retira o órgão, ele é uma corrida contra o tempo para ele se manter viável até chegar no receptor. Né? Mas funciona mais ou menos assim. Os órgãos doados e removidos em Santa Catarina atendem primariamente a população de Santa Catarina. Quando não existe demanda, eles são oferecidos para uma estrutura chamada CNT em Brasília, que os oferece para outras unidades da federação. Exceção feita aos transplantes de urgência. Quando tem urgência zero, ou seja, transplanta ou morre para coração, pulmão ou fígado, o primeiro órgão gerado na região atende ao paciente em urgência zero. Isso se dá com alguma frequência em hepatite fulminante, no transplante de coração e eventualmente no transplante de pulmão. Mas é importante que todos saibam que, primariamente, o que é doado em Santa Catarina fica em Santa Catarina. É o excedente que sai ou sai quando tem urgências. Certo. No caso, por exemplo, posso falar, você tem essa parte assim, então acaba sendo que, por exemplo, Santa Catarina, eu li que acaba sendo até, às vezes, um exportador de órgãos, porque se a demanda aqui, realmente, como você falou, se não existe a demanda aqui, oferece-se e vai salvar uma vida em algum outro lugar, né? Exato. No caso, qual que, de todos os órgãos, qual seria o órgão com maior necessidade, no qual a quantidade de pessoas na lista de espera é maior? Em Santa Catarina, no Brasil e no resto do mundo, o órgão mais demandado, mais necessitado são os rins. A necessidade de rins ela é grande. Em Santa Catarina, mais de 700 pessoas esperam por um transplante renal.
no Brasil, mais de 30 mil pessoas esperam por um transplante renal. Uhum. Em segundo lugar, vem o tecido ocular, quer dizer, as córneas. Né? Em Santa Catarina, mais de 400 pacientes esperam por transplante de córnea, e é um número no Brasil semelhante ao de transplante renal. Então, mais ou menos essas são as maiores filas que se tem notícia. Depois vem fígado, coração e pulmão com uma demanda bem menor e pâncreas menor ainda. Certo. No caso, da parte de transplantes, assim, por exemplo, você tem essa lista, né? Sim. E alguns dos órgãos que nós citamos, né, que foram citados, são órgãos que podem ser doados com... A gente está falando até agora do doador falecido, mas tem também o doador vivo, né? Então, por exemplo, no caso medula óssea, os órgãos duplos, né, como o rim, né? São os 2 rins, o pulmão, nós temos 2 pulmões, e o pulmão tem aquela capacidade de você poder transplantar partes dele, né? Porque ele não é um órgão inteiriço. O fígado, né? Se você tirar até determinado percentual dele, você pode doar. Quais são as indicações do transplante intervivos, assim? Em quais situações ele se encaixaria? A maior utilidade do transplante intervivos em todos os lugares do mundo é o transplante intervivos de rim. Né? E a melhor definição do transplante intervivos de rim feito entre 2 indivíduos é aquela feita entre 2 indivíduos que são parentes. Porque o transplante intervivo aparentado, quer dizer, parente até 3º grau, ele configura uma possibilidade de ajuda. É um transplante muito bom porque você é programado, você retira o órgão de uma sala e passa para outra, tempo de isquemia pequeno, utilidade grande. Realmente um lado da outra, né? Mas é preciso dizer que em Santa Catarina, à medida que nós fomos tendo mais sucesso com o doador falecido, e aí do doador falecido você pode remover. Do doador vivo, é excepcional que o doador vivo tenha doado uma parte do pulmão e o rim. Normalmente as pessoas doam um órgão, né? Certo. Então, no doador falecido, não, você pode remover os 2 pulmões, o coração, o fígado, os 2 rins, o pâncreas e o intestino. Quer dizer, é uma utilidade muito maior do ponto de vista de abrangência. Né? Fora as córneas, né? Fora as córneas e pele e osso, que também pode ser doado, e fora a questão que essa pessoa está morta. Quer dizer, para a saúde dela não tem risco nenhum. E o transplante de rim intervivos não aparentado, ele requer uma série de cuidados, e um dos cuidados são uma análise tripla desse processo de doação, feito pela Comissão de Ética do hospital, pela Central de Transplantes e pelo Judiciário. Já que a gente estava falando em judiciário, né, já vou falar nisso mais para frente, mas aqui em Santa Catarina, o percentual de concordância das famílias em relação a doar os órgãos do doente querido que infelizmente veio a óbito, está na faixa de quantos %? Mais ou menos 70% das famílias concordam com a doação. Já tivemos 70% não concordando. Isso é dados de 2007. Depois os valores foram mudando e hoje 70%. E tivemos no ano pré-pandêmico de 19, 25% de não autorização familiar, que foi uma taxa muito boa. Sim. No caso, porque tecnicamente fala-se o seguinte: a pessoa que deseja doar os órgãos comunica aos familiares, e os familiares, teoricamente, se houver algum infortúnio, infelizmente a pessoa vier a falecer, né, se tiver morte cefálica, os familiares vão cumprir o desejo do falecido. Só que, muitas vezes, naquela situação, naquela carga emocional, todo aquele desespero familiar, a família acaba, digamos, não cumprindo o último desejo, o desejo mostrado em vida da pessoa. Para evitar isso, existe alguma orientação assim, tipo,
eu quero doar, mas eu não sei como que minha família vai agir, se acontecer alguma coisa comigo. É indicado, por exemplo, eu deixar isso registrado de forma legal, num cartório, de uma forma pública e notória, para essa minha vontade ser respeitada? No Brasil não tem nenhuma regra que dê sustentação a essa prática. A boa notícia é que 100% das vezes, quando as famílias são avisadas pela pessoa de que elas querem, de que ela é doadora, elas honram esse desejo. E o que vale no Brasil é consentimento familiar. Então, o que a gente precisa é conversar bem, empatizar, ter um bom acolhimento com as famílias, e é muito provável que com isso o resultado da entrevista vai ser muito positivo. Não existe, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, onde uma norma legal tenha facilitado ou melhorado as taxas de doação. A Argentina recentemente passou por uma mudança dessas, todos são doadores até que se registrem como não doadores, e as taxas de doação praticamente não sofreram nenhum tipo de influência. A Espanha tem tradicionalmente um dos melhores resultados de entrevista familiar no mundo, e a regra é consentimento familiar. Na verdade, a regra é até um pouco distinta disso, mas na prática eles entrevistam todos os familiares e obtêm o consentimento. A taxa na Espanha é de 10% de não autorização familiar. E se a Espanha chegou lá, é possível que a gente chegue também, nós aqui e outras regiões do Brasil, basta que a gente aprimore as técnicas de entrevista familiar, que tem que ser as melhores possíveis. Não, sim, e também uma coisa fundamental, eu costumo dizer aqui, a informação em saúde, né, é fundamental, porque, por exemplo, foi o que eu falei no início da nossa entrevista, e quem está assistindo até agora viu que é um procedimento todo complexo, né? Essa parte, assim, não é uma coisa simples, são várias, digamos, engrenagens que tem que agir em conjunto para poder ter um resultado final bom, assim. E acho que é muito bom em entrevistas, assim, principalmente com o professor, que é coordenador, pode explicar bem, porque às vezes as pessoas têm tudo que você não conhece, tudo que você desconhece, né, ou ignora como funciona, você vai ter desconfiança. Sim. Desde um medicamento, uma vacina, ou até um sistema de transplantes. Sim. Então, quanto mais confiança as pessoas tiverem, melhor, maior a adesão. E eu Exatamente. notei nos últimos dias, em redes sociais, o pessoal falando, porque eu não confio, porque eu era doador, eu não vou mais ser, convenci um monte de gente a não ser doador, sendo que o que acontece? No final, isso pode se virar contra a própria pessoa, porque se tiver menos doadores, a tendência da lista é aumentar, ao invés de diminuir, e essa pessoa que desistiu de ser doadora pode ter incentivado várias outras, e no futuro ela pode precisar do órgão. Então, é verdade. Literalmente um tiro no pé, né? Eu acho de muitas campanhas que eu vi sobre doação de órgãos, uma das melhores foi na Espanha, era um cartaz não muito grande, com pequenas letras no centro que dizia "pensa em ti". E aí depois tinha uma pequena explicação dizendo que se a pessoa precisar de uma doação, o modo mais seguro que existe para ela ser atendida é que todos em volta sejam doadores. E é isso, a gente tem que pensar nisso. Hoje eu estou de um lado do balcão, amanhã eu posso estar do outro lado. Hoje foi uma pessoa beneficiada, amanhã pode ser outra. Sim. E se eu não colaborar nessa, digamos, engrenagem, nesse sistema, eu posso ser aquela pessoa que não vai ter oportunidade. Não vai ter oportunidade. Exatamente. Então acho que é isso, né? Então, acho que foi bem esclarecedora a entrevista, né? Apesar de ser bem complexa, deu para esmiuçar bem assim. E gostaria de agradecer quem assistiu a entrevista. Agradecer mais uma vez o Dr. Joel pelo seu tempo, disposição, pelo seu conhecimento, pela paciência de explicar todos esses pormenores, né? E
Em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Trento, né, eu agradeço aqui ao senhor e a toda a sua equipe. Beleza. E sejam doadores de órgãos. Como nós falamos, né, podem ser, porque no futuro, podem ser vocês ou entes queridos ou amigos que podem vir a se beneficiar da caridade alheia, né? Da vontade alheia de doar os órgãos. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Hélio. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir da Labrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista. Claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.